agora a parte das listas, tá? Então, uma lista é uma coleção ordenada de elementos, tá? Por ordenada, não significa que os elementos estão em alguma ordem. Ordenado significa que um elemento está após o outro, não tem lacunas nem nada do tipo, tá? Então, ao invés de você ter uma cama, vamos dizer assim, com roupas todas jogadas, etc. Se você dobrar bonitinho sua roupa e colocar uma do lado da outra, sua cama está em ordem, tá? Tá ordenada, tudo bem? É neste sentido que é o ordenado, não por alguma comparação por chaves, tá? Ou alguma ordem seguindo alguma chave. Lembrando que na lista, né, como eu já tinha dado o exemplo do set versus lista, eu posso conter elementos duplicados dentro da lista, tá? Assim como a gente já está acostumado, o primeiro elemento da lista é acessado pelo índice 0, tá? E a partir daí, os índices vão incrementando conforme eu vou adicionando elementos nessa lista, tá? Como essa lista ela herda do collections, tá? Tem vários e vários métodos aí que são comuns da classe collections, tá? Eu coloquei alguns deles aqui, que é o add, a gente já usou para adicionar elementos na coleção, que é o contains, verifica se aquela coleção contém um determinado elemento, que é o get, que a gente passa o índice ele vai me retornar o iésimo elemento da minha lista, o remove, que é para remover o elemento da minha lista, o size, que é o tamanho da lista, e o iterator, que retorna um iterador, para eu ir percorrendo essa lista. Então, esses são os métodos aí que tem na lista, tá? Mas estão aí porque eles vieram da interface collections, não são específicos da lista. Tanto é que a hora que a gente for para pilha, para fila, para o queue, a hora que a gente for para o set, ele também vai ter todos esses métodos aí, tá? Eles vão ter esses métodos. Bom, a gente tem algumas classes, tá, que implementam a lista. Eu falei duas porque a gente tem duas vertentes básicas aí. As que implementam utilizando um array por debaixo dos panos, né, para fazer o gerenciamento dos elementos, e a que implementa utilizando uma lista encadeada, tá? As mais comuns, assim, mais conhecidas aí das listas, são a array list, que a gente já vem utilizando, o linked list, que a gente não viu, mas que faz a implementação da lista por lista encadeada, e o vector, que é basicamente idêntico ao array list, tá? Só que ele controla, tá? Quando você tem acessos múltiplos a essa estrutura de dados, tá? Então, se eu tenho um programa multithread, que a gente vai ver acho que na penúltima aula, se eu tenho várias threads, vários conjuntos, tentando manipular esse elemento, arrancar, remover e etc. Então, esse vector aí, ele faz implementa um conceito de consistência aí, que seria o semáforo, tá? Vocês estão vendo sistemas operacionais provavelmente, ou para quem está vendo o sistema operacional, provavelmente está vendo isso daí, tá? Que ele trava a lista e só uma thread por vez pode chegar lá, fazer a manipulação do elemento, hora que aquela thread terminar, aí ele abre para a próxima thread entrar e etc, tá? Pode ser que, por exemplo, se eu estou na lista, tá? E eu falo assim, ó, quero inserir na posição 2. Aí a hora que ele marcou a posição 2, vai inserir aquele elemento na posição 2, pode ter outro tentando inserir na posição 2 ao mesmo tempo e sobrescrevendo o valor. Então, se duas threads tentaram inserir dois valores, pode ser que no final das contas só ficou um valor inserido porque elas acessaram a estrutura de dados ao mesmo tempo. Então, o vector ele faz esse controle, tá? Só que para fazer esse controle, ele é um pouco mais lento, tá? Porque você tem um negócio chamado de exclusão multa, que você tem que fazer no seu código, liberar que você define uma exclusão crítica, uma região crítica, desculpa, né? E que você não pode ter duas ou mais threads acessando aquela região crítica ao mesmo tempo. Aí você tem que ter um controle de liberação para saber, opa, a thread liberou esse cara, agora a outra pode chegar. Então tem todo um conceitinho aí que é explicado na parte de gerenciamento de processos, sistemas operacionais, que é implementado pelo Vector. Então ele tem mais código, tem mais coisas que ele tem que fazer em relação a simples inserção e remoção. Ah, mas meu programa é single thread, não tenho múltiplas threads querendo acessar e etc. Então vai para a array list, tá? Mas os dois são iguais. Tanto é que na aula de tabela, né, a hora que a gente tinha um add row, ele tinha um vector e ele tinha um vetor de objeto. A gente só usou o vetor de objeto, mas para quem quisesse utilizar o vector ou quiser utilizar o vector, pode criar o vector lá com cada elemento do vector sendo um item da coluna e você pode utilizá-lo
Ou vai manipulá-lo como se fosse um array list, tá? Aqui eu já passei. E por fim, né, o linked list, que faz a inserção e remoção por lista encadeada. Então perceba que, naquela questão que eu tinha apresentado no começo da aula, né, eu falei, escolhe a estrutura de dados aí, de acordo com o que for mais conveniente para você. Por exemplo, né, se eu tiver que ficar fazendo inserções, tá, ou remoções, tá, ou essa for uma operação frequente na manipulação da minha lista, tá, compensa mais você utilizar um linked list. Por quê? Tá? Porque se você tem um vetor, aqui que aqui fica invertido, eu me perco um pouco. Se você tem um vetor, tá? Se você remover um elemento aqui do centro do vetor, todos os outros elementos têm que ser deslocados uma posição, tá? Para não ficar aquele espaço em branco, não ficar lacunas dentro da estrutura. A mesma coisa, se eu inserir no meio, eu tenho que pegar e sair deslocando todos esses elementos para frente. Então vamos pensar um caso lá que eu tenho um vetor, sempre exagero, né, para mostrar um ponto negativo, que eu tenho 1 milhão de elementos. Se eu ficar, vamos supor que eu estou inserindo e removendo bem na posição 0 aqui no começo da minha lista, certo? Então a cada inserção que eu faço, eu desloco 1 milhão de elementos, cada remoção que eu faço, eu tenho que deslocar 1 milhão de elementos. Se isso for frequente, então, por exemplo, eu estou implementando a besta, em vez de implementar a pilha colocando no final, eu vou implementar a pilha colocando no começo aqui, certo? Então, sempre o primeiro elemento da minha lista aqui, eu vou inserir ele aqui e vou remover do zero. Tá? Em vez de remover no final, ele fez aqui e removeu do zero. Perceba que isso vai ser bastante ineficiente, né? Cada operação de inserção e remoção tem que percorrer 1 milhão, cara. É complicado, tá? Se eu já tenho uma lista encadeada, tá? Seja no começo ou seja em qualquer posição, é simples a inserção, né? Você cria um nó, pega o ponteiro anterior, aponta para ele, ele aponta para o ponteiro que o anterior apontava. Então é muito rápido, 3 passinhos aí, você consegue, óbvio, 3 passinhos entre aspas, né? Mas para fazer essa operação de colocar o nó no meio, você é uma operação bem rápida, tá? Para fazer isso. Obviamente você tem que achar na onde você vai colocar esse nó, tá? Mas mesmo assim, uma vez que você achou a posição, você não precisa ficar fazendo os deslocamentos, tá? Por outro lado, né, ela é um pouquinho mais lerda, tá? Quando você quer achar o enésimo elemento. Eu falo, me dá o 10º elemento dessa lista. Num vetor, você faz a operação aritmética para descobrir qual que é a posição do 10º elemento e já pula diretamente para a posição do 10º elemento, tá? Então você vê lá, eu estou armazenando aqui pessoas, sabe? Quanto que o ponteiro de pessoa ocupa? Ele ocupa 10 casinhas. Então eu quero acessar a 10ª posição, 10 vezes 10 já vai dar continha, posição 100, já vai direto ali na posição 100. Tá? Então muito rápido de você acessar o 10º elemento. Na lista não. Onde que está o 10º elemento, o 100º elemento, enfim, não sei. Tem que pegar a partir da cabeça da lista e pegando elemento por elemento, indo para o próximo elemento, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, próximo, até achar o 10º elemento. Então, operações de busca, tá? Ou de retorno do enésimo elemento acabam sendo um pouquinho mais lentas, né, na operação do array. Por outro lado, também, tá? O linked list, você precisa de uma área de dados extra para você armazenar um ponteiro para o próximo elemento, sendo que no array você não precisa. Então você pode ter uma economia de memória com a lista, mas lembrando que no array list, né, ele já cria regiões de memória a priori com espaço maior do que você precisa, tá? Porque ele não consegue simplesmente aumentar, ele tem que achar uma nova região de memória, caso a capacidade da sua lista extrapole, então também vai haver um desperdício de memória em algum momento. Tá? Então vocês têm que considerar, falar qual que é a operação que vai ser mais frequente, eu posso me dar o luxo aqui de desperdiçar memória com ponteiro, aí você vai escolher entre o array list e o linked list, tá ok? Como ambos, né, eles implementam a mesma interface do list, também no linked list vão ter todos esses métodos aqui que a gente usou na lista, então não vai mudar também absolutamente nada em relação ao que a gente viu do array list, tá? Só vai trocar, em vez de você colocar um array list, operador diamante, o tipo de objeto que você quer, você vai colocar linked list, operador diamante e o tipo de objeto que você quer. Nada mais, nada menos que isso, tá? Aqui eu repeti o iterator, tá? Isso daqui a gente já passou na aula, tá? Mas só que aqui é uma aula específica de listas, né?
iterator, então toda a list tem o seu iterator aqui. A gente verifica, tem próximo elemento? Tem, tá? A gente vai e pula para o próximo elemento. Aqui no caso eu quero remover um elemento da lista. Também tinha feito um exemplo muito parecido na aula. A gente remove o elemento da lista, tá? Então, só para a gente ver o iterator junto com a lista e etc. Vou fazer um exemplinho bem rapidinho aqui. Aplicação Java, aula 21. Uns eu criei com espaço, só no final eu criei sem espaço. Então vai aula 21 com espaço mesmo. Ah, meu filho. Ih, rapaz. Tá parecendo um negocinho de subir até. Cursor. Traíra. Então vamos lá. Se eu quiser criar então uma linked list string lista igual new linked list string igual a gente fazia, lembrando que aqui eu não preciso especificar o tipo novamente, mas é hábito. Tá? Se a gente colocar o lista, né? Aqui ó, add, remove, o get, tá? Tem get first, get last, pegar o último, pegar o final também. Eu acho que o get first, get last é específico dessa classe, tá? Tanto é que tá ó, negritinho, não é herdado, tá? Enfim, tá? E se eu quiser colocar a lista, add, programação, lista orientada, objetos. E aí, percorrer com for normal, né? For string item, dois pontos, ou for aprimorado, desculpa. Lista, salt, item. Se quiser percorrer com o for normal, int é igual a 0 e menor que lista ponto size mais, tá? Então salt lista get i, ou se quiser com iterator, né? Então um iterator de string, que é o elemento que tem na minha lista, iterator igual lista ponto iterator. E aí o while meu iterator tiver próximo elemento, salt iterator ponto next, retorna o próximo elemento, fica com o ponteirinho. Então ele pula para o próximo, antes ele está parado antes do começo da lista, né? Do next. Ele pula para o próximo e retorna o elemento. Fica com o ponteiro parado ali. A hora que eu dou next de novo, pula para o próximo e retorna o elemento, tá? Hoje está complicado, hein? Então, ó, cada uma das vezes que eu fiz a programação orientada a objeto, para um for, para outro for e para outro for. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar o iterator. Aqui eu fiz um exemplo um pouco diferente, que é para fazer a remoção dos elementos da lista. Quando eu estou... tá. Eu não sei se eu tinha feito esta observação antes, tá? Mas é o seguinte, ó. Aqui... Deixa eu ampliar. Play demais. Aqui eu fiz um exemplo, tá? Que era o seguinte, ó. Criei uma list de conta bancária, tá? Só tinha acho que o nome, o saldo e alguma coisa aqui que eu já nem lembro o que era, tá? Mas enfim, pode ser qualquer tipo de objeto. Aí eu criei contas bancárias, né?
Conta 1, conta 2, conta 3. Adicionei conta 1, adicionei conta 3. Perceba que a conta 2 e conta 3, tá? Elas são idênticas, tá? No sentido de atributos, tá? Os valores dos atributos dela são os mesmos. E aí eu verifiquei o seguinte, ó, essa conta aqui, ela já contém conta 2? Tá? Contém Rafael 0250? Bom, eu já adicionei o Rafael 0250, tá? Só que lembra que, a princípio, o Java não sabe o que é igual, o que é diferente para você, a menos que você implemente o método equals, tá? Dentro do objeto, falando que aquilo que é igual àquilo que é diferente, tá? Então, nesse momento que eu fui fazer o contains, ó, o que retornou? Retornou falso, tá? Então, não esqueçam de implementar o contains. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui, ó. Se eu tiver pessoa private string nome private int idade private string CPF, vou colocar um construtor, certo? E agora eu vou aqui, só que ao invés de um linked list de string, vai ser um linked list de pessoa, tá? Vou criar as pessoas. Então, pessoa P1 igual 1000. Pessoa Rafael um CPF qualquer aqui, vou colocar 0000 para facilitar. Pessoa 2 vai ser igual pessoa 3. E aí, né, vou adicionar, então, lista.add p1 lista add p3, né? E aqui eu vou colocar a resposta do lista contains, tá? Lista contém p2, tá? Vamos rodar, deu falso, tá? Agora eu vou pegar minha classe pessoa e vou implementar o equals, alt insert equals, tá? Esse equals que já vem com o Java, ele é um pouco mais completo, né? É que ele faz o seguinte, a minha referência é igual à referência do outro objeto, então os objetos são iguais, que eles apontam para o mesmo lugar, certo? Se algum dos objetos for nulo, com certeza são diferentes, já retorna falso. Se as classes dos objetos forem diferentes, e perceba que aqui esse equals está um equals bem genérico, tá? Ele está passando objeto, então teoricamente eu poderia comparar com qualquer objeto. O equals que a gente implementa na mão, a gente já passa um objeto da mesma classe, certo? E aqui, ó, ele está pegando, ó, fazendo um cast de pessoa e agora compara idade, compara os nomes, utilizando nem um comparador de string, mas esse objeto equals aqui funciona também, mas é complicado. E assim por diante, tá? Eu particularmente usei aqui só para mostrar para vocês, mas eu não gosto desse cara não. Eu gosto do tradicional pessoa outra, tá? Vou fazer um encadeamento, né? If tá, aqui o supertipo vou deixar sem. This se o meu CPF igual o outro CPF, outra CPF. Return true. Tá, vou fazer só com o CPF, porque eu falo se as pessoas são iguais se ela tem o mesmo CPF. Opa.
lista contains P2. P1, P2. Poxa vida. Será que eu estou ficando caduco? Object. Será que é só com override que vai funcionar? Ah, acho que é só com override. Desculpa, tá, gente? Senão no sobrescrever ele vai chamar o método objeto. Mouse aí. Então, assim, pessoa, outra pessoa igual. Question de pessoa, outra. Pessoa. Outra pessoa, outra pessoa. CPF. Tá? Agora deu true. É que eu não estava dando o override, tá? Quando a gente usava o equals, não usava no sentido de necessariamente sobrescrever o método da classe object. Aqui na classe object vem com objeto. Ali, como ele recebe qualquer tipo de objeto, tá? Dentro do content, vai ver que ele recebe um object. Ele vai tentar chamar o equals do object, que recebe aquele objeto com padrão, então ele acaba chamando o método padrão. Então, quando a gente acabou não sobrescrevendo quando a gente trocou aqui para outra pessoa. Funciona no contexto normal, mas não para esse contexto de comparação utilizando a classe collections. Tá? De qualquer forma, eu posso implementar aqui aquilo que eu considero como igual, não precisa nem necessariamente ser todos os campos, tá? E agora já dá o true. Então, se você não quiser evitar a inserção de elemento repetido, quiser simplesmente fazer uma procura, verificar se aquela lista contém um determinado tipo de elemento, você tem que implementar o equals para funcionar, ok? Tirar o zoom. Eu achei que eu fiz a implementação. Na verdade, aqui eu fiz igualzinho isso, eu que estou ficando gaga. E, tá? Tanto a classe ArrayList quanto o LinkedList, tá? Elas possuem métodos para inserir no começo, tá? E no final da lista, isso daqui a gente não viu, que é o addLast e addFirst, tá? A gente só viu o add, tá? Que isso eu não falar nada, já é o addLast, tá? E se eu passar um índice, eu coloco o índice. Então, se eu quisesse inserir no começo da linha, era só colocar add com o índice 0, tá? Mas, caso você esteja muito preguiçoso para fazer isso daí, tá? Você pode utilizar o addFirst, ok? Além disso, então só colocar aqui para vocês verem, né? Cadê? Lista.addFirst, certo? E também o addLast. Okay? Além disso, tá? Você pode utilizar um iterator, lembrando que aquele iterator ele vem de um list da coleção genérica lá do Java, que é o collections, da coleção da interface collections, tá? E tanto o ArrayList quanto o LinkedList, além daquele iterator basicão, tá? Que foi o que a gente tinha utilizado. Vamos Ctrl Z. Opa! Iterator.next. Além desse iterator, que vai ser comum em várias coleções do Java, tá? Que só tem o next, só vai para frente a partir do começo, tá? Essas duas classes, elas possuem o list iterator, tá? Ele é um iterator que ele chama aqui de bidimensional, no sentido que você pode tanto ir para frente, tá? Quanto ir para trás, certo? Você pode dar um loop inverso, você pode ir do final para o começo ou do começo para o final, tá? Só que aí o que muda, tá? Se eu vou do começo para o final ou do final para o começo utilizando o list iterator, tá? Eu vou colocar aqui, tem um exemplo do código, mas vamos colocar aqui que o exemplo já está feito aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, em vez do iterator, a gente vai utilizar o list iterator, tá? Se eu só trocar isso daqui, ó, e vamos ver que o lista ponto
list iterator, ele retorna um list iterator, não iterator, mas aqui no X, obviamente, com o list iterator, obviamente não, mas iterator, list iterator, provavelmente existe dá pra gente inferir que existe uma relação hierárquica entre os dois. Mas vamos deixar bonitinho aqui, só para aparecer todos os métodos do list iterator, senão eu só vou conseguir ir para frente do mesmo jeito, tá? Então agora eu estou com um list iterator aqui. Vou tirar esses elementos. Vou rodar programação orientada a objeto. Não mudou nada, tá? Só pelo fato que agora ficou list iterator, tá? Mas no list iterator, tá? Se vocês observaram aqui, eu estou passando, tá? Vamos dizer assim, um valorzinho para ele aqui, tá? No caso, o valorzinho que eu estou passando é do tamanho da minha lista, tá? E qual que é a implicância disso? Lembra que eu falei, ó, se eu estou usando a iterator normal, vamos dizer assim, o ponteirinho dele, ele fica parado uma posição antes, ou fica parado aqui do lado de fora da minha lista, para eu perguntar, tem próximo? Tem, que é o primeiro elemento da minha lista. Se eu quiser percorrer na ordem inversa, eu tenho que posicionar esse elemento para frente da minha lista. Então, do lado de fora, na parte da frente da minha lista. Para que eu perguntar, tem anterior? Tá? Tem, que é o último elemento da minha lista, certo? E aí eu vou retornar o previous, né, que ele vai pular para antes e retornar o elemento, has previous, dou o previous de novo, que ele pula para antes. Então, a mesma ideia que a gente tinha do next, só que agora vai ser com previous, que é o anterior, tá? Só que para isso, então, eu preciso posicionar lista. Esse ponteirinho do iterator uma posição para frente. E aqui, ó, eu só vou trocar o next pelo previous. Ah, puta susto, eu falei, caramba, ficou a mesma coisa, eu tô tão doido que eu nem percebi que tinha invertido a ordem, tá? Mas enfim, ó, a primeira coisa que ele exibiu foi objetos, a segunda foi orientada, que estava no mesmo, né? E a última foi a programação, que a programação teria sido a primeira a ser inserida na lista, tá? Se você quiser sempre usar o list iterator, não tem problema, tá? Tudo bem? Então, esse é o nosso list iterator. Se for percorrer para frente, não vai mudar nada em relação ao iterator que a gente já tem, tá, gente? Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Bom, por fim, não lembro se eu tinha passado, né? Mas a gente pode transformar aqui, tá? A nossa lista, tá? Em um array, tá? Não precisa nem ser dessa forma tão esdrúxula que eu fiz aqui, que é o seguinte. Na verdade, precisa ser dessa forma esdrúxula assim. Eu tô ficando doido. Mas vamos lá. Se eu quiser pegar essa lista, tá? E transformar em um array, certo? Eu posso transformar essa lista em um array, utilizando o método toArray. Aí você fala, pô, mas aqui tá um pouquinho mais complicado da forma que você fez e tal. Opa. Você chamou o método toArray aqui e passou uma string, um vetor e etc, tá? É porque é o seguinte, ó, dentro, para que a gente for observar qual que é o retorno desse método toArray, ó, ele retorna um array de objeto, certo? Então acontece o seguinte, se isso daqui é um array list, um array de objeto, tá? Eu tenho que pegar ele com object array igual a toArray. E aí, se eu quero tratar isso como se fosse toString, falar, eu só quero pegar os 3 primeiros caracteres de cada item que tem dentro do array, tá? Perceba que se eu for fazer um for int i igual a 0 e menor que array length e mais, hora que eu der o array e ponto, não vai aparecer os métodos, tá, da classe string, substring e etc.
Por quê? Porque isso é um objeto, né? Então aí dentro aqui eu teria que pegar, dar um cache, né? String elemento igual. Dar um cache de string, tá? Para o array e só então, tá? Salt elemento ponto sub string 0 ao 3, tá? E aí sim, tá? Esse daqui é do de baixo. E aí sim pegar os elementos. Então posso utilizar o toArray e tal, beleza? Mas aí tem que ficar dando cast, tá? Se vocês perceberem, existe um outro método aqui, lista toArray, tá? Que ele recebe um vetor t e retorna um vetor t, só que t aqui igual a esse t aqui. Se eu trocar t por string, então é um vetor de string que retorna um vetor de string, certo? Se aqui o t for integer, então é um vetor de integer que retorna um vetor integer, porque é igual dos dois lados, certo? Então a outra forma que eu tenho de fazer isso é, de fato, chamar esse cara, mas aqui eu vou passar então um vetor de string, então a new string, tá? De quantas posições? O tamanho da minha lista. Lista.length. Opa, lista.size, desculpa. Tá? Porque aí ele vai pegar esse vetorzinho, cada elemento da lista vai ser alocado dentro desse vetor e ele vai devolver ele. Então, agora eu não preciso mais desse cara aqui, é só colocar, opa, faço apagar de baixo, array substring 03, dá o mesmo resultado, bem? Se preocupa que esse t, vetor de t e etc, a gente já vai matar ele na coleção genérica, mas perceba que é o mesmo tipo, o tipo que entrou e o tipo que saiu, isso que vocês têm que perceber neste momento. Tá ok, pessoal? Usam de novo. Tá? E agora eu já tinha passado para vocês também algumas coisinhas da classe Collections. Hora que a gente viu a lista, voltei a repeti-las aqui, tá? Mas a gente viu sort, a gente viu binary search, a gente viu reverse, tá? Acho que o copy, o fill, a gente viu o min, max. Acho que na verdade a gente não deve ter visto só esse frequency, o disjoint e o shuffle, tá? Acho. A gente não viu esses elementos aqui, tá? Mas não tem problema não. Eu passo rapidinho eles, depois a gente vai voltar na questão de ordenação aqui, tá? Então, todos esses métodos a gente já viu em algum momento. Então vimos na aula 7, tá? Vou passar então o shuffle, que é rapidinho, tá? Então, pode ser lista.add. Só colocar mais os elementos aqui, os sistemas. Operacionais. Programação. Puta, por que eu vou pagar meu for? Web. Tá? E eu vou fazer um for aqui para percorrer esses caras aqui. String str, 2 pontos. Lista. Salt. Lista. Salt lista não, né, meu filho? Salt str, né? Tá bem, ó. Então, ele aparece na ordem com que foi inserido, né? Mas eu agora falei para vocês que na classe Collections, além do sort que a gente tinha visto e etc, inclusive a gente vai ver esse sort com este comparator aqui daqui a pouquinho, mas tem o shuffle, tá? O shuffle vai pegar essa lista, tá? E vai bagunçar essa lista. Então, o shuffle vem no sentido de bagunçar. Tá? Perceba que ele bagunçou toda a minha lista, não está mais nessa ordem que foi inserida. Tá? Nossa, então eu vejo uma galera com uma dificuldade de fazer programa de sorteio e não sei o que tem, não sei o que lá. Bicho, é só pegar uma lista, colocar os elementos que você quer sortear na lista, dar um shuffle e pega o primeiro elemento da lista. Tá? Então, no caso, qual desses itens aí seria o item
sorteado, sorteado, dois pontos, mais lista, ponto, get 0. Vamos rodar aqui, ó. O sorteado foi web, tá? Perceba que aqui, ó, o random ele tá fixo, tá? A gente pode passar um random diferente para ele. Mas de qualquer forma, bagunçou segundo algum critério, tá? Ele vai fazer o sorteio do primeiro elemento. Tudo bem? Opa, esse daqui não. Eu acho que eu tinha passado frequency, tá? Ó, calcula quantos elementos da coleção são iguais ao especificado, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero contar, contagem, tá? Quantos elementos são iguais à programação dentro dessa lista? Collections, ponto, frequency, tá? A lista e a chave que você quer verificar. Quantos elementos são iguais à programação? Opa, ficou junto, né? Mas deu contagem 2, porque eu tenho dois elementos aqui iguais à programação. Beleza? Isso daqui recebe um objeto. Então, se eu quero contar quantas, no caso anterior, quantas pessoas tem o CPF tal, nome tal e idade tal, só se implementar o equals daquele objeto daquela forma. Certo? Porque ele vai chamar o equals aí dentro para fazer a contagem. Certo? Vai pegar, então, esse elemento como referência e vai verificar quantos elementos da lista são equals, são iguais a esse elemento de referência. E o disjoint, collections, ponto, disjoint, ó, perceba que ele está recebendo duas coleções, coleção 1 e coleção 2, tá? E ele vai retornar, ó, retorna true if the two specified collections have no elements in common, ou seja, eu vou passar esse disjoint, tá? Disjoint é de disjunto. Essas duas coleções, esses dois conjuntos de elementos são disjuntos, ou seja, não tem nada em comum, não tem um elemento em comum, tá? Então você pode fazer uso do disjoint nesse caso. Nesse caso aqui, ó, se a gente criar essa lista e criar uma outra linked list aqui com lista 2, eu vou colocar aqui lista 2, lista 2, lista 2, lista 2, certo? E aí eu vou dar um salt no resultado desse disjoint de lista 1 e lista 2. Tá? Vou imprimir aqui. Tá? Deu falso, ou seja, essas listas elas não são disjuntas, mas aí eu vou tirar o programação, porque programação aparece na primeira. Agora deu true, tá? Não tem elementos em comum nessas duas listas. Os elementos de uma lista não aparecem nos elementos da outra lista. Okay? Então essa é a função do disjoint. Beleza? Bom, esses métodos agora que estão todos aqui a gente já tinha visto, mas agora, tá? Eu quero trabalhar no método específico que a gente já sofreu antes com esse método, ou com este problema, que é o seguinte, tá? Que é utilizar o método sort, tá? Para ordenar elementos de uma lista, tá? Então, até onde a gente tinha visto, deixa eu apagar essa lista aqui e colocar só a lista novamente. A gente tinha um método sort, então collections.sort, tá? Passava a minha lista tudo bonitinho, agora eu vou imprimir a minha lista, tá? Então string str, dois pontos, lista, salt, str. Tá? Então, objetos, operacionais, nossa, só tem coisa lá para frente do alfabeto, né? Mas enfim, ordenou essa minha lista aqui, tudo que é óbvio, antes do peito, tudo bonitinho, sistemas, web, ficou lá para frente. Beleza, tá? Agora vamos voltar pro problema que a gente tinha lá, que eu acho que não lembro qual que era a classe, mas vamos supor que eu quero ordenar pessoas agora, tá? Então, ao invés dessa minha lista de string, eu vou voltar aqui para o problema. Eu ter uma lista de pessoa. Tá? Então, vou colocar algumas pessoas aqui. Então, lista add
pessoa. Vou começar com. Pode ser Rafael. 8, CPF. Lista DD. New pessoa. Na verdade, vou copiar, né, meu filho? Aqui vem o Beto. O Ricardo. Não. O Libário. Certo? E aí eu quero ordenar essa lista. Aí você fala, pô, não deu certo. A gente já sabe por que não dá certo, porque eu não sei como que eu comparo essas pessoas, tá? E na época, a gente viu uma interface para nos possibilitar tal coisa, tá? Que é a interface comparable, tá? Onde que a gente implementava o método compareTo e esse problema ele se resolvia, porque agora esse método sort aqui ele sabe como ordenar essas pessoas, porque ele sabe se essa pessoa ela é comparable, tá? Eu sei como comparar essas pessoas aí, tá? E aí ele tá achando o seguinte, ó, ele tá, entre outras coisas que ele tá falando, falou, pô, essa classe aqui, uma dessas coisas aqui que ela não implementa, não estende, tá? A interface comparable. Mas embaixo ele fala assim, ó, e também você não, ou, né, você também não tem um objeto comparator, tá, para ordenar essas classes aí. Tá? Então, como a gente já viu como é que faz pelo comparable, né, vamos ver qual é que é a desse comparator aqui. E aí vai resolver um outro problema nosso, que vai ser o seguinte, tá? Deixa eu minimizar aqui, então para string foi show de bola, não deu problema, tá? E aí eu posso criar um objeto, tá? Do tipo comparator, tá? Na verdade é uma interface, desculpa, do tipo comparator. Essa interface, ela recebe dois objetos aqui como argumento de um método chamado compare. Esse método compare, tá? O significado dele é o mesmo do compareTo, tá? Só que a gente não está usando o comparable, a gente está usando o comparator. Mas que vantagem que isso tem? Vamos ver a vantagem que isso tem. Vamos primeiro implementar o tradicional, né? Nossa ordenação por nome. E depois a gente vai ver que vantagem que isso vai ter mais para frente, tá? Bom, então eu vou criar uma classe aqui. Que vai ser o meu ordenador por nome, tá? Eu vou colocar aqui, ó, implementes comparator, tá? Só que no comparator, assim como no comparable, para facilitar, a gente já passava o tipo de objeto que a gente quer comparar, aqui eu já vou passar pessoa, senão por padrão vai ficar um object, tá? Implementar todos os métodos abstratos, nossa, nem todos, né? Só o compareTo. E aí ele já me gerou esse método compare pessoa 1, pessoa 2, tá? Vou trocar só para P1, P2 aqui para não ficar o odd objeto. E beleza, tá? Aí eu vou passar aqui um return, tá? P1, ponto. Aí tem que implementar os get que eu estou em outra classe, né, meu filho? Essa é a desvantagem do negócio. Vou implementar todos os gets aqui. Getter. Ordenador por nome, então P1, ponto. Get nome. Lembrando que ele já tem o compareTo. P2 get nome, certo? Que aí já vai me retornar aquela questão lá, tipo, vou retornar um valor negativo, se o objeto que chamou, no caso, se o objeto O1 é lexicograficamente menor que o A2, igual se eles são iguais, zero se eles são iguais, e maior se o 2 é maior que 1, tá? Então, como esse método já me dá isso, eu vou retornar ele.
E aqui na minha aula de 21, eu vou passar um new ordenador por nome. Opa, parou de chiar. O que você está achando agora aqui? Ah, que agora eu tenho pessoa, né? O animal. Então, pessoa. E aqui eu vou dar um pessoa, só que eu vou implementar também o toString aqui na classe pessoa. Uma vez implementado, a gente vai executar. E tem aqui a minha ordenação por nome, certo? Aí você fala o seguinte, aí teve um exercício que eu dei que deu até uma certa confusão, que eu pedi lá, entrega o exercício, hora ordenado por nome, hora ordenado, acho que por valor, alguma coisa assim, acho que era por valor unitário de produto. Aí foi falha minha, né, porque normalmente esse exercício eu faria em sala de aula. A pessoa, mas e aí, professor, como é que eu programo os dois ao mesmo tempo, né? Não tem como, tá? Ou é um ou é outro, tá? Agora tem como. Por quê? Se eu quero ordenar por CPF, tá? O que vai mudar? Eu vou fazer uma outra classe aqui, classe Java, vai ser o ordenador, ou melhor, vou ordenar por idade, só para fazer um pouquinho diferente, ordenador por idade. Esse ordenador por idade implements o comparator do tipo pessoa. Opa. Vamos implementar esse carinha aqui. Tá? E eu vou dar um retorno. Pode ser. Return O1 ponto get idade menos O2 ponto get idade. Porque se a idade do 1 for menor que a do 2, isso dá um valor negativo, que é o que eu preciso para falar que o A1 tem que vir antes do A2. Se forem iguais, dá 0. E se for positivo, significa que a idade do A1 é maior que a idade do A2, portanto, ele tem que aparecer depois do A2, certo? Uma vez implementado esse cara, eu só preciso trocar o nome por idade, já que agora eu tenho um objeto que faz essa comparação para mim, tá? Então agora, ó, eu tenho a galerinha aqui ordenada por idade, tá? Então naquele problema anterior era só fazer um if, pergunta pro cara, o cara quer ordenar por nome ou por CPF? Ah, ele quer ordenar por nome. E aí você passa o ordenador por nome aqui. Ah, ele quer por CPF, ordenador por CPF. Ah, ele quer por idade, ordenador por idade. Então agora a gente tem objetos ordenadores que a gente pode passar como argumento desses caras aí. Beleza? Então essa seria a solução ideal para aquele problema implementado, que a gente utilizava a interface Comparable, mas eu tinha que ordenar por tipos, hora por nome, hora por CPF, assim por diante. Tá? Aqui eu coloquei exemplinho, só que fiz um pouquinho diferente, que eu ordeno por hora aqui. Ok, pessoal? Então essa foi a parte das listas. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho de pilha aqui, que a gente tem um objeto particular para fazer isso daí. Tá? Então até o próximo vídeo.